Bom dia, estamos ao vivo mais uma vez aí em 3 canais, YouTube, Facebook e Instagram. Sejam bem-vindos a essa live do Caminhando ao Vivo. Na verdade, essa série eu estou chamando de Caminhando às 8, que é uma série de 8 lives que eu estou fazendo. Comecei semana passada, fiz 4, essa semana serão mais 4, em que eu vou trazer assuntos específicos de como eu utilizei a timidez para conseguir estar aqui me expressando com um pouco mais de confiança, um pouco mais de segurança e mostrar que é possível sim uma pessoa tímida também conseguir compartilhar suas ideias, também conseguir expressar suas opiniões e compartilhar tudo que a gente vem estudando, vem se preparando e sim, que a gente sim tem muito valor a agregar aí no dia a dia, no nosso dia a dia, no dia a dia com as pessoas. Tá? Para quem não me conhece, eu sou Gisele Miyashira e o tema da live hoje é o temido deu branco, travei, o que eu faço agora? O que eu faço agora? Eu tô aqui com as minhas anotações aqui para não me perder muito não, porque sim, realmente o que é o branco, né? O branco é aquele esquecimento, assim, a gente tá na atuação, a gente tá atuando com a nossa atividade e de repente some a ideia, some a palavra, some o raciocínio e por mais que você se esforce, por mais que você se concentre, é capaz de que demore um pouco para retornar o fio, né? A linha de raciocínio que estava sendo ali desenvolvida. E o travar acaba sendo uma consequência disso, né? No momento em que a gente perde a linha de raciocínio, a gente fica meio sem saber o que fazer, a gente fica meio sem saber como agir, o que falar. E aí no momento que você trava, fica sem saber o que agir, aí a sua mente é inundada por aquele monte de pensamentos do tipo, putz, você errou, você tá aí parada, tá todo mundo te olhando, tá todo mundo te esperando, vai, fala alguma coisa. Nem sempre uma situação agradável, nem sempre não, né? Em geral não é, não. Muito agradável de se passar. Mas tá todo mundo sujeito a isso, faz parte, eu vou compartilhar aqui alguns dos aprendizados, algumas das minhas experiências e quem sabe também contribuir um pouco com vocês para conseguirem lidar um pouco melhor com toda essa situação. Só reforçando, eu ainda não encontrei nenhuma fórmula mágica, nenhuma pílula, nenhum método que ajude, né, a gente a lidar com isso de forma instantânea, de forma definitiva e que seja de uma hora para outra, assim. Existem sim muitas técnicas, muitas ferramentas que a gente vai aprimorando ao longo do tempo. A gente vai aprimorando à medida que a gente vai entrando em ação. Então, e eu acredito que esse processo de estar sempre em ação, esse processo de estar sempre treinando, esse processo de você estar aplicando todo o seu conhecimento, ele é muito mais eficaz, traz muito mais resultados a longo prazo do que uma fórmula, uma pílula mágica ou qualquer outra coisa que prometa resolver as coisas do dia para a noite. Que sim, pode resolver ali para aquela situação, mas muito provavelmente no momento que você se deparar de novo com aquela situação, na verdade a situação vai estar um pouco diferente, se sair um pouquinho do roteiro que te passaram, vai ser desafiador, vai ser tão desgastante quanto da primeira vez. Então eu acredito que um processo que a gente desenvolve, que a gente vai aprimorando com o tempo, à medida que a gente vai entrando em contato com as situações que a vida nos oferece. Porque sim, também a timidez, ela está muito ali de mãos dadas com o perfeccionismo, né? Com a busca da perfeição, de só agir quando tiver com todas as condições ali atendidas. E isso eu falei um pouquinho em uma das lives anteriores, essa busca do perfeccionismo. Em certas situações, sim, é necessário que a gente se prepare. Em certas situações, não sempre é necessário que a gente se prepare o suficiente
para reunir as melhores ferramentas, as melhores ações, para já colocar em prática. E aí, no momento em que você está aí desenvolvendo o seu trabalho, desenvolvendo os passos para você alcançar esse seu sonho, enquanto você está em movimento, é que você vai percebendo os pontos que realmente precisam ser aperfeiçoados. Eu olhei aqui para o meu retorno do Instagram, eu vi que ele está travado. Eu fechei uma janela aqui também que não devia ter fechado. Desculpa, pessoal, é que eu tô aqui com 3, 4 retornos e aí um travou, me tirou a concentração, mas enfim, né, isso faz parte do branco, isso faz parte do tema. E de onde que eu tava falando? E que sim... Ah lá. Nesses momentos, o que eu faço, né? Eu paro, dou uma respirada funda, procuro manter a calma. Eu sei que nesse momento tem muitos pensamentos aqui na minha mente, tem muitas vozinhas falando, Gisele, que papelão é esse que você está fazendo aqui? Mas, como eu estava falando ali, né? É com treino, é com a prática, é com a disposição de estar sempre entregando aí o seu melhor, de estar sempre entregando o seu... de se preparar da melhor forma possível, com as ferramentas que você tem, para estar aí pronto para entrar em ação. E à medida que você vai entrando em ação, é que sim, você vai conseguindo perceber os pontos que precisam ser aprimorados, perceber os pontos que precisam ser melhorados, e assim o processo acaba se desenrolando, e com o tempo você vai alcançando também aquele objetivo que você tinha colocado como direcionador das suas ações. Uma das coisas que me ajudou muito a lidar com essa situação do esquecimento, do branco, uma das coisas é essa aqui, né? É ter um roteirinho preparado. Tudo bem que isso aqui não parece o roteiro que a maioria das pessoas mostram. Normalmente eles mostram aqueles mapas mentais, aquelas bolinhas com setinhas e várias estruturas, que sim, tem muito estudo científico por cima deles, que comprovam a sua eficácia, acredito assim que eles funcionam, mas não sei, porque o meu raciocínio doido, aquilo me faz me sentir mais perdida do que se eu começo a escrever no papel. Eu gosto muito de escrever, por mais que pareça que eu esteja que eu tenha colocado palavra por palavra o que eu deveria estar falando aqui com vocês, mas na verdade isso me ajuda a perceber melhores as ideias que vão vindo na minha mente, ou que vieram na minha mente no momento que eu estava preparando essa apresentação. E no momento como esse, né, que eu fui interrompida por um fato inesperado nos meus retornos. Olha lá de novo, parece que eu travei aqui no YouTube. Então, quando eu sou interrompida, né, por esses fatos inesperados, é só para eu saber em que ponto que eu estava, onde que eu devo continuar. Esse foi o método, esse foi o recurso que eu trouxe para mim e que eu adapto para as minhas situações à medida que eu vou fazendo essas apresentações, à medida que eu vou me colocando aqui nesse movimento de entregar conteúdo para vocês. Eu vou aprimorando, sim, esse roteiro, esse rascunho de apresentação que eu preparo aqui para trazer o conteúdo, e isso me dá segurança, isso me ajuda a ter certeza não, né, mas me dá uma segurança assim de que eu vou conseguir entregar tudo que eu preciso entregar aqui para vocês, tá? Então, e uma das reflexões que me ajudou muito a lidar com essa questão da timidez, dessa questão de travar, de dar branco, de repente as ideias sumirem da cabeça. Na verdade, antes de entrar nas reflexões, eu lembrei que eu esqueci de falar um pedaço aqui, né? Porque que acontece isso com a gente normalmente. Isso era um medo muito grande que eu tinha ali desde o tempo da escola, do colégio, em que a gente estuda, pelo menos eu precisava estudar muito, precisava ler muito, precisava fazer muitos exercícios para conseguir guardar algum dos conceitos
que foram passados em aula, e aí colocar esses conceitos na prova e conseguir uma nota boa. Eu consegui as notas suficientes para passar de ano, porque apesar do meu esforço, e hoje eu entendo que o processo de aprendizagem que eu praticava ali na época, ele era mais o decorativo, né? Nossa, falando decorativo agora me deu uns insights aqui. Mas ele era mais o processo decorativo. O que que é? Você... o decorar, né? Você memorizar os aprendizados só para aquele momento da prova e depois que passam, e não assimilar de uma outra forma que você consiga perceber o porquê que aquilo está sendo passado, porquê que aquilo foi apresentado, porquê que aquilo foi importante em algum momento da vida de alguém e por isso virou matéria de escola. Então eu estudava somente para atender os requisitos de provas, e no momento seguinte e na prova seguinte, né, que ia acontecer ali a 1 ou 2 meses, eu já não lembrava mais de nada, e aí ia lá eu estudar tudo de novo. Então, esse processo decorativo, sim, em alguns momentos ele é necessário, mas hoje eu percebo que ele não era tão eficiente, para mim, pelo menos, porque apesar de ele ter me possibilitado tirar as notas que eu necessitava para passar de ano, ele não me ajudou a desenvolver o conceito, desenvolver o raciocínio, né, amadurecer as ideias na época do que estava sendo passado para a gente, pelos professores. Então, e é um conceito que acaba entrando, sim, por muita repetição na nossa mente, mas que, como falta algum embasamento, como falta alguma assimilação, alguma associação ou a percepção do por que aquilo era importante, a mente ela acaba entendendo como se aquele conceito ele é sim importante para aquele momento, mas no momento seguinte você pode deixar de lado e como você não vai usar para a tua vida ali para frente, então você não precisa ficar guardando isso na tua memória, porque eu não sei dizer direito como é que funciona esse processo do cérebro para ele guardar os conceitos, para ele guardar os aprendizados. Tem uma série de processos, né, que envolvem esse assunto do aprendizado, mas que a gente guarda muito pela repetição, pela constância, a gente faz o aprendizado à medida em que a gente vai aplicando com constância, com disciplina, com dedicação, aquilo que a gente quer aprender. Mas quando é forçado, ou quando vem algo que não parece natural, ele registra ali só por um momento e depois ele acaba esquecendo. E por isso que esse método decorativo, eu falei decorativo agora, eu lembrei de decoração, quando a gente faz decoração de casa. Ela serve ali para aquele momento, mas no momento seguinte que vem outras tendências, em que vem outras ideias, outras inspirações, aquela decoração acaba, de alguma forma, acaba mudando, de alguma forma ela não é tão permanente assim, ela é mais, vamos dizer, ela é mais do momento. E talvez isso tenha alguma relação do porquê que alguns conceitos que a gente decora não guarda, ou outros que a gente, apesar de fazer esse movimento de decorar, a gente consegue assimilar algum dos conceitos importantes e aí a gente leva para a vida, e aí de alguma forma isso a gente consegue incorporar no nosso jeito de viver, ou nos processos que a gente acaba executando ao longo da vida para seguir vivendo, para seguir desenvolvendo, trabalhando as coisas que a gente se propõe a fazer. Eu acredito também hoje em dia que o método de aprendizado é aquele que a gente consegue envolver e que não seja só o conceito, mas que sim a gente aplique na prática e perceba um benefício prático, perceba algum benefício que esse conceito que a gente entrou em contato vai trazer para a nossa vida dali em diante. Se as mudanças forem positivas, se trouxerem os benefícios esperados ou prometidos, né? Na hora que a gente vai atrás de um curso, a gente vai buscando atender algumas das necessidades, e se a gente percebe que alguns daqueles conceitos atendem às nossas necessidades, a gente dá sim um jeito de incorporar isso na nossa vida. Isso
é para cursos, mas também às vezes para quando você quer aprender uma coisa nova, um hobby novo. Você não entra ali no curso para aprender um hobby novo já sabendo todas as ferramentas, todos os conhecimentos, as habilidades que você precisa. Ali você vai passo a passo, de pouco em pouco, vai entendendo os conceitos, vai entendendo o que é necessário, como se organizar para trabalhar, e na medida que você vai colocando isso em prática aí no seu dia a dia, é que esse processo de aprendizagem ele vai se firmando, ele vai se consolidando ali na sua mente, e aí o aprendizado ele acaba ficando mais efetivo. Eu acho muito interessante que hoje em dia tem muitas escolas que elas procuram fazer uma integração das disciplinas que estão sendo dadas ali ao longo do ano letivo, porque por muito tempo ou eu não conseguia perceber, ou era muito cada disciplina por si, tinha pouca interação entre uma e outra. Mas no momento que a gente consegue, sei lá, eu vou pegar o exemplo da física, da química, da matemática, biologia, que para mim elas têm muita conexão. Hoje eu percebo muita conexão, mas que na época eu não via conexão nenhuma. Então, quando eu estudava biologia, era só biologia, e depois eu tinha que parar para estudar matemática. Era uma outra preparação para estudar tudo aquilo. E hoje eu percebo que tem muitas coisas assim do dia a dia que conseguem conciliar todas essas disciplinas numa atitude só. Eu vou pegar o exemplo mais recente assim para mim. Quando você está preparando uma receita, quando você está preparando, sei lá, um pão, um bolo, você ali precisa saber qual que é a proporção dos ingredientes. Então isso acaba usando um pouco de matemática, porque se você não quer fazer só uma receita, quer fazer mais receitas, então você acaba ali usando alguns conceitos da matemática. Na hora que você está fazendo ali as misturas, tem alguma coisa de química das reações, tem algum que poderia ser integrada ali no ensinamento das disciplinas. Tem a parte da física também, que tem um movimento para fazer a mistura de todo mundo. Tem a parte de biologia, porque se você está fazendo pão, você está mexendo com fermento, então o fermento está ali também, de alguma forma, interagindo com todos aqueles ingredientes. Então, eu vejo que tem muitas escolas, tem muitos institutos de ensino que acabam fazendo essa integração toda das disciplinas, e hoje eu percebo que isso faz, para mim, parece que facilita melhor esse processo de aprendizado do que se eu tivesse que estudar uma coisa por vez separadamente. Se eu conseguisse associar as coisas, ali na época talvez minha vida escolar teria sido um pouco menos desgastante, mas enfim, foi do jeito que foi, deu tudo certo, estou aqui, consegui me formar, consegui fazer meus trabalhos, estou aqui viva, estou conseguindo me desenvolver e me preparar cada vez mais para entregar o que eu aprendi nesse tempo todo e de alguma forma contribuir para que mais pessoas também consigam se expressar de alguma forma, aprendendo a lidar com esses desafios que aparecem no dia a dia. Uma das coisas que me ajudou muito a lidar com essa questão do branco e do travar foi entender o que de pior poderia acontecer comigo nessas situações. Isso é um pouco também da parte de gestão de projetos, que a gente tem uma parte de gestão de riscos, e ali a gente faz até um levantamento dos possíveis contratempos que podem aparecer no projeto. Não que a gente vá trabalhar pensando neles, mas eventualmente, através de experiências anteriores, se algum daqueles contratempos aparecer, o que a gente pode fazer. E isso é bom porque, não porque a gente, de novo, a gente vai ficar trabalhando pensando nos riscos, mas isso nos prepara já com antecedência para tomar as ações necessárias, para não ter que parar o projeto, para não ter que parar o andamento das ações para lidar com aquela questão, porque a gente não conseguiu antecipar o aparecimento dela. Então, uma das coisas que muita gente fala é o se preparar. Você vai fazer uma apresentação, você precisa preparar sim o que você vai falar, mas também esteja preparado para caso, sei lá, dê um branco
No caso dar um branco, o que você pode fazer? Ou o que de pior pode acontecer com você? No caso dar um branco, é você travar, você não conseguir falar, não conseguir seguir com o texto. E se isso acontecer, o que você pode fazer? Você pode ter um roteirinho, que nem esse aqui, para você olhar e se guiar. Você pode parar e respirar fundo. Isso me ajuda bastante também em muitas situações. Você pode perguntar para a audiência que está te assistindo em que ponto que parou, porque de repente você parou para atender alguma dúvida, para atender alguma questão da sua plateia, e aí você perde o fio da meada, então não tem mal nenhum também fazer essa pergunta também para ver se as pessoas estão te acompanhando aí na sua exposição. Mas aí você pode estar pensando, mas se eu fizer isso vai parecer, aí sim vai parecer que eu estou insegura, aí sim vai parecer que eu não estou dominando o meu assunto. Mas dos cursos e treinamentos que eu fiz, muitas pessoas elas falam, por maior que seja a experiência, você não está livre dessas situações. Pode vir e mexe, pode acontecer isso, seja lá por qual motivo, seja lá por qual imprevisto. Então, você ter consciência disso, não que você vai provocar isso o tempo todo, porque a ideia sim é fazer uma apresentação fluida, uma apresentação leve, uma apresentação com ritmo. Mas se por um acaso travar, não tem mal nenhum você recorrer aí às suas anotações, não tem mal nenhum você parar, organizar suas ideias para que o raciocínio retorne, não tem mal nenhum você parar e perguntar para o pessoal que está te assistindo onde que você parou, porque e quando você consegue fazer isso de uma maneira calma, de uma maneira tranquila, isso acaba também te fortalecendo, e isso acaba mostrando para você que ali não é o fim do mundo, que você pode continuar assim, mesmo com essas questões. E depois que terminar a apresentação, lógico, avaliar quais foram os pontos fortes, os pontos a melhorar dessa experiência. E depois que você fizer essa avaliação, ver o que você pode melhorar para uma próxima apresentação. Então, e uma coisa também que me ajudou bastante é conseguir controlar a velocidade da fala, porque como um ser tímido, vamos dizer assim, eu tinha pouca vontade de ficar falando assim com as pessoas. Sou uma pessoa muito mais reservada, sou uma pessoa muito mais de observar e de escutar do que de falar, de me expressar. Então, no momento que eu resolvia expor minhas ideias, eu percebia que eu falava, por causa da ansiedade, eu falava num ritmo muito mais acelerado. E talvez, se vocês forem pegar alguns vídeos anteriores meus, mas, sei lá, de alguns meses atrás, vocês vão ver que eu falava um pouco mais acelerado do que eu tenho falado hoje. Agora também eu acabei reduzindo um pouco a velocidade, porque eu percebi que estava subindo a ansiedade aqui. Mas você conseguir falar de uma maneira calma, de uma maneira pausada, vai transmitir também um pouco vai transmitir um pouco menos a ansiedade do que se você estiver falando ali no ritmo mais rápido. E no momento que você precisa parar para respirar, essa parada não vai ser tão notada, não. Você vai notar a parada, mas ela não vai ser tão impactante quanto na hora que você estava ali falando que nem uma metralhadora, falando rápido, falando numa velocidade mais acelerada. Então, isso é um exercício que eu venho praticando também, live após live, vídeo após vídeo. E tem me ajudado também a lidar com essa questão do branco, a sossegar essa cobrança de estar falando fluidamente, estar falando o texto, desenrolando esse texto de uma forma contínua, da forma que a gente ensaia, né? A gente ensaia tantas vezes a apresentação, a gente treina, faz o roteiro e tudo, na intenção de sim ter uma linha de raciocínio para seguir, mas para minimizar também o aparecimento desse branco, mas não é garantia, né? Que
a gente não vai passar por essas situações. Claro que quanto mais a gente treina, quanto mais a gente se acostuma com o assunto, dá uma confiança a mais. E a cada experiência que você passa, isso vai te fortalecendo cada vez mais também. Mais um pouco das experiências para conseguir estar aqui. Eu não comecei fazendo lives, eu comecei gravando os vídeos. Então a vantagem do gravar vídeo em relação à live é que se você não gosta do resultado final do vídeo, você simplesmente apaga e começa de novo. Eu fazia vídeos mais curtos, e nisso de fazer os vídeos mais curtos eu colocava, eu quero falar 5 minutos, então eu pegava um texto gigante para falar em 5 minutos, falava de um jeito muito acelerado, e qualquer tropeço, qualquer travada, qualquer falha, aquilo já era motivo para eu não gostar do resultado. Mas a vantagem do vídeo gravado em relação ao vídeo ao vivo é que você pode editar também. Então, na medida que eu também fui desenvolvendo minhas habilidades para trabalhar a edição de vídeos, eu me permiti também fazer pequenos erros, fazer pequenos tropeços, dar pequenas travadas, porque eu entendia que qualquer coisa ali, esse momento da travada, eu poderia tirar do vídeo, fazer um corte e fazer a edição de uma forma que ele fique mais fluida. Então, isso também foi me ajudando a fortalecer essa questão do como lidar com o branco, como lidar com essa questão do travar. E no momento que você está aí na apresentação ao vivo, no momento que você está fazendo o vídeo ao vivo, você tem duas opções, né? Ou você trava e desliga o vídeo, ou você de alguma forma consegue sossegar essa ansiedade, dar aquela respirada profunda mesmo, para ver se os pensamentos se acalmam, para trazer uma tranquilidade, dar uma olhada aqui para o texto que está te dando o apoio, veja onde você parou e segue em frente, você já está ali travada mesmo, porque sim, pode ser que entre as pessoas que estão te assistindo vão ter várias ali te julgando, porque você travou, porque você esqueceu alguma coisa, mas com certeza as pessoas que estão te assistindo ali estão torcendo para que você consiga entregar o seu melhor, para que de alguma forma elas consigam utilizar alguma coisa do que você está trazendo ali para o benefício delas também, porque ela entende que se você está ali nessa situação de se expor, é porque existe algo de valor no que você está fazendo. E se você está trabalhando ali com cuidado, com dedicação, com capricho, então sim, esse trabalho vale muito a pena. A gente pode se preparar, mas também não querendo se comparar às pessoas que já fazem essas apresentações há mais tempo, essas pessoas que já fazem essas apresentações são mais experientes. Olhar sim essas pessoas como ponto de referência ou como, sei lá, talvez um objetivo a ser alcançado, né? Ter uma inspiração, ter uma fonte de inspiração, mas não tentar ser igual a eles, e ao longo do tempo ir procurando o seu jeito, a sua forma de entregar o seu conteúdo. E uma coisa que eu aprendi com eles também, que eles também erram, eles também esquecem as falas. Às vezes, quando acontece ali algum imprevisto, eles se desconcentram e também perdem o fio da meada. E nesses momentos, o que eles fazem, o que eles já me aconselharam, para sim parar, dar uma parada, respirar fundo. E se não vier de forma alguma a lembrança da linha de raciocínio ali da apresentação, para confiar que você se preparou adequadamente para estar ali fazendo a apresentação, que você se dedicou no preparo do material, no preparo do seu texto. E eu sei que para alguns pode parecer muito abstrato, mas ir buscar aquela voz do coração, e buscar aquele motivo que te fez desenvolver esse trabalho, aquele motivo pelo qual você foi chamada para fazer essa apresentação, porque se você não dominasse o mínimo, o assunto que você está apresentando, certamente você não teria sido chamada
para fazer essa exposição. Então, procurar entender qual que foi esse motivo. E se der branco, se der o esquecimento, falar de coração, falar com o coração, falar que deu branco mesmo, que você se esqueceu. Se você tiver ali com o seu apontamento, dá uma olhada ali no texto, vê onde que você parou. Se você está com a sensação de que esqueceu de falar alguma coisa, porque saiu falando. Se você ficar preocupado porque acha que esqueceu alguma coisa, olha para o texto também, olha para o seu roteiro, porque eu acredito que pior do que parar e olhar se está tudo sendo entregue, se está tudo seguindo o roteiro, é você terminar ali a apresentação e de repente perceber que esqueceu de falar um ou outro ponto. Eu encaro esse olhar para o roteiro mais como um cuidado com a audiência, com as pessoas que estão assistindo o meu conteúdo, do que uma insegurança. Claro que isso não foi do dia para a noite que eu consegui perceber isso, que eu consegui assimilar isso. Isso vem já desde o ano passado, é um exercício, era semanal, e aí eu tenho cada vez mais me desafiado a vir aqui mais vezes para não só entregar mais conteúdo de valor, mas também ir fortalecendo essa questão de perceber como que as características do ser tímido, elas podem me ajudar a fazer apresentações, a expor minhas ideias de uma forma mais tranquila, de uma forma mais confiante, porque ali no começo, sim, na hora que eu ia expor minhas ideias, era uma forma muito afobada, era uma forma que vinha muito, não sei se é dolorida que eu posso falar, mas ela vinha muito carregada com um emocional. Aí eu já não sabia se o emocional era do medo, se era da ansiedade, se era da emoção mesmo de estar conseguindo fazer essa exposição das minhas ideias. Então era uma coisa tudo muito misturada, e hoje em dia eu consigo ter um pouco melhor essa clareza, mas que no começo realmente não foi fácil, não foi de uma hora para outra. E de novo eu trago que pode ser que para algumas pessoas funcionem, mas para mim o que tem funcionado mesmo é eu me propor a estar no exercício, a estar no movimento. Quanto mais a gente também exercita a memória, quanto mais a gente resgata as nossas experiências, quanto mais a gente resgata os conhecimentos que a gente já adquiriu, já acumulou, a gente vai conseguindo perceber melhor como é que foi o processo, como é que funcionou tudo isso, para também perceber quais que foram as melhores ferramentas que possibilitaram os melhores resultados e quais que foram aquelas ferramentas que de repente não funcionaram tão bem comigo. Eu passei já por diversos treinamentos, diversos cursos, com diferentes metodologias que me trouxeram sim resultados valiosos, mas que algumas foram carregadas na intensidade. Foi como uma mudança à força mesmo, e que depois de ter feito esses processos, eu fui percebendo que também tem a possibilidade de fazer essas mudanças de um jeito mais suave, não que o resultado venha na mesma velocidade, mas que os dois trabalharam comigo em aspectos diferentes, mas que me trouxeram resultados parecidos de formas diferentes, né? Tem a base do impacto e tem a base da tranquilidade. E talvez eu prefira mais esse caminho da tranquilidade, apesar de muitas vezes a gente querer as coisas ali imediatamente, né? Mas a que preço? A gente precisa também estar consciente nessa questão de que o que eu estou disposta a fazer para conseguir esse resultado. Será que eu estou disposta a passar por todo esse tantão de dor? Ou eu estou disposta a passar um pouco mais de tempo nesse trabalho para conseguir o resultado mais efetivo também? E depois de passar naquela primeira situação por muita dor, por quanto tempo eu vou conseguir executar essas ações de uma forma constante, colocando na minha rotina, de forma que com o tempo isso pareça um processo cada vez
mais adaptado ao meu dia a dia, vamos dizer assim. Porque no momento que uma atividade nova, você vai praticando essa atividade todos os dias ali na sua vida, por mais diferente que seja, por maiores que sejam as mudanças que elas trazem aí na sua rotina, se a gente consegue incorporar isso, na verdade a gente consegue, com o tempo, ir assimilando cada vez melhor isso e acaba conseguindo lidar melhor com essas situações de exposição, com essa situação de estar aí falando, expondo as ideias, compartilhando os conhecimentos. Que o branco e o travar realmente são questões que amedrontam muitas pessoas, principalmente aquelas que se cobram muito, aquelas que buscam, estão ali sempre na busca de entregar o perfeito, de entregar com o mínimo de erro possível. Por maior que seja o nosso planejamento, por maior que seja o nosso preparo, no momento que a gente está em ação, as coisas acabam acontecendo de uma forma diferente. E é importante ter essa consciência, porque isso também ajuda a aliviar um pouco dessa cobrança que as pessoas se colocam na hora que vai executar um projeto, na hora que vai executar o seu trabalho, que não sei de onde que veio, que a gente precisa estar ali com todas as condições asseguradas para executar um projeto. E muitas vezes a gente não percebe que muitas das condições, muitas das ferramentas a gente só vai conseguir assimilar melhor no momento em que o projeto começar a entrar em ação, não antes disso. Para muitas pessoas isso pode ser um conceito muito fora do normal, mas com o tempo mesmo, não foi de uma hora para outra. Para mim também parecia muito fora do normal. Como assim eu vou agir sem ter todos os recursos aqui nas minhas mãos? Mas eu também fui percebendo que à medida que eu entrava em ação, de alguma forma aqueles recursos que estavam faltando, eles iam chegando até mim. Então, o que você escolhe, né? Você escolhe ficar ali parado, esperando as coisas acontecerem, ou você prefere estar ali na ação e no meio dessa ação você perceber que as coisas também acontecem, né? Quando acontecem, de repente você já andou bastante nesse caminho, nessa jornada, e na verdade aqueles recursos não é que estavam faltando, mas eles vão auxiliar os trabalhos a ganharem velocidade para que você consiga alcançar as suas metas, os seus objetivos, completar os projetos que você tem para fazer. Então, sim, é necessário ter um preparo, sim, é necessário fazer um estudo, um planejamento dos recursos necessários, mas ali para o seu primeiro passo, ali para os primeiros passos, você não precisa reunir os recursos todos para a execução de todo o projeto, porque às vezes isso pode demorar muito. E, de novo, muitos recursos eles só vão vir à medida que você estiver em ação. Então, no momento que você conseguir reunir pelo menos alguns que te ajudem a dar os primeiros passos firmes, os primeiros passos mais confiantes. Esses primeiros passos, eles são os mais desafiadores, mas no momento que você está no movimento, você consegue perceber novas oportunidades, consegue perceber outras alternativas que vão poder acelerar essa sua caminhada em direção ao que você busca. Sobre como lidar com o branco na hora que ele aparecer, então, de novo, tenha um roteirinho aí por perto para ver se você está conseguindo atender a sua proposta de entrega nesse trabalho. Tenha um roteirinho para você se embasar, para você seguir a sua linha de raciocínio. Se der branco, mesmo assim, de repente as ideias, mesmo assim, elas não fluem, dá uma parada, respira fundo, procura sossegar a mente. Retoma do ponto onde você parou, que no momento também que você retoma ali o ponto, às vezes as ideias vêm, às vezes vêm outras ideias, e aí tá tudo bem. Se for o caso, pergunta para a audiência, como é que... Porque, em geral, quem tá te assistindo tá querendo teu bem, tá querendo aprender alguma coisa contigo, então eles podem te ajudar nisso também. Encare sua audiência como um aliado, não como
um inimigo, vamos dizer assim. Não sei como é que você é aí no seu dia a dia, não sei se você... Essa questão do se expor, essa questão do medo de dar branco, acontece só nessa parte de você ter que se expor para muitas pessoas, ou no vídeo, e de repente ali no meio da família você acaba conseguindo se expressar de uma forma mais tranquila, de uma forma mais fluida. Eu não estou conseguindo encontrar outra palavra além dessa fluidez, mas você consegue se expressar de uma forma mais leve. Qual que é a diferença de você estar lá com as pessoas que te inspiram confiança e aqui, né? Com certeza tem vários pontos diferentes. Lá você já conhece as pessoas, lá você já confia, sabe como é que eles vão reagir, lá você tem certeza que eles estão torcendo por você, ou às vezes não, né? Não sei, mas perceba qual que é essa diferença dos momentos em que você consegue se expressar e dos momentos em que dá esse medo, essa angústia. E ver se não tem possibilidade de repente, nesses momentos mais desafiadores, você trazer um pouco dessa sensação de estar alguma pessoa que te dá confiança. Imagina que ela está aí do teu lado te escutando e fala... E desenvolve a sua apresentação como se você estivesse falando para essa pessoa. Como é que seria? Seria mais confortável? Seria mais desafiador? Aí eu não sei, aí é só testando. Mas essa é uma sugestão que eu deixo para vocês. E se você vai fazer o gravado, então grava 1, 2, 10, 20 vezes. Eu ainda, quando vou gravar vídeos, eu gravo vários vídeos, várias versões, para normalmente escolher a primeira ou a segunda. Então, acontece também, porque na primeira ou na segunda, às vezes parece que você tá mais natural do que nas últimas, que parece que você tá um robozinho. Então, mas aí é questão de gosto, não tem certo nem errado. Para algumas pessoas gravar a 1000ª versão é a melhor, porque já tá mais natural. E também, de alguma forma, esse exercício acabou sendo incorporado ali no seu jeito de agir, e com certeza as próximas ações, elas vão ser mais leves, mais tranquilas de serem executadas. Ou se de repente você não tem para ninguém para quem apresentar, imagina se você fosse explicar isso que você está falando para uma criança. Como é que seria? Seria mais tranquilo? Seria mais desafiador? Como é que você... Às vezes a gente tem dúvida, né, se isso que a gente está apresentando está claro o suficiente. Como é que seria para uma criança ouvir isso que você está falando? Será que seria... Ela conseguiria entender? Mas pensa numa criança acolhedora, né? Não vai pensar naquelas birrentas que critica tudo, que questiona tudo. Ou pense nela, se você quiser treinar uma plateia mais questionadora. Mas que aí também a gente vai aprendendo a ajustar a linguagem, porque às vezes a gente tem a falsa impressão de que precisa falar difícil, precisa usar vocabulários, sei lá, de outro mundo para passar seriedade, mas é o que muita gente fala, a simplicidade é o último grau da sofisticação. Se não me engano é uma frase do Leonardo da Vinci. Então, procurar estar simples, procurar caprichar na preparação, mas preparar sim algo simples, algo que seja fácil das pessoas entenderem, das pessoas aplicarem, e confiar que seu trabalho, se você está ali, foi chamado ali para fazer uma apresentação das coisas que você faz, das coisas que você desenvolve, é porque você tem sim algum valor para entregar. E merece estar ali nessa posição, nessa situação de apresentar, de compartilhar tuas ideias e teus conhecimentos. E estar sempre atento também, que tipo de emoção é essa que às vezes te bloqueia. É o medo de ser julgado, é o medo de ser criticado. Esse branco, o que é? É o você não conseguir seguir o roteiro, palavra por palavra que você escreveu. É você não ter estudado o suficiente,
Eu acredito que se você tem um pouquinho dessa coisa do perfeccionista, com certeza você já estudou muito, você já fez vários cursos, você já leu livros demais até, e às vezes o que está te travando realmente é apenas uma falta de habilidade, uma falta de prática aí nesse exercício de compartilhar os conhecimentos. Então, confiar que você tem aí sim algo importante para compartilhar, que se as pessoas vêm conversar com você, que se as pessoas vêm pedir conselhos ou vêm pedir ajuda, é porque você tem sim algo que elas perceberam que podem ajudar. Então, confia, não queira ter controle de tudo, não queira... Não se puna também demais, porque algo não saiu conforme o que era esperado. É muito aquela questão de você perceber as situações apenas como situações e não se elas são boas ou más, porque aí entra numa outra discussão, né? Porque uma situação vista por diversas pessoas vai ter diversos pontos de vista diferentes. Ficou redundante isso, mas... E cada um vai interpretar aquilo com base nas experiências que cada um tem. Então, para algumas pode ser uma experiência boa, para algumas pode não ser tão boas. E o que interessa ali é o aprendizado que você tira de tudo isso. Espero ter conseguido trazer um pouco de alternativas de como lidar com esse branco, não só na situação que deu branco, mas como você pode entender essa situação antes de alguma apresentação, antes do trabalho que você tenha que compartilhar com alguém, antes de qualquer discussão, reunião que você vai participar. Você ter clareza do que essa situação pode te trazer, além dessa ansiedade, dessa apreensão, desse nervosismo, mas que sim, ali pode estar sendo indicado alguma coisa que precisa ser melhorado, mas que isso não te pare, não te impeça de entrar em ação. O que muitas pessoas falam, se for para errar, erra rápido, mas erra de uma vez só. Aprenda na primeira vez que você perceber esse erro, não vai repetir esse erro novamente. E treine bastante, treine muito. Todas as oportunidades que você tiver para fazer esse exercício, faça. Se for na frente do espelho, faça. Se for só ligando a câmera para gravar, faça o exercício, porque cada atividade, cada passo que você dá nessa direção, ele é bem... A cada exercício você vai percebendo coisas diferentes, coisas que você pode melhorar, coisas que você já melhorou. Então, é importante você reconhecer também que com o tempo você está melhorando. E também, se for necessário, se você não está conseguindo sozinho, peça ajuda, procure alguém, tire dúvidas, peça conselhos, porque isso não é de forma alguma sinal de fraqueza, mas sim é um sinal de inteligência, né? Você não vai ficar aí batendo cabeça sozinho, se tem tanta gente que pode te ajudar a lidar com essa situação, tá? Então, eu espero ter trazido alguma coisa de valor que possa ajudar vocês a lidar com essa situação. Mas, caso precisem, pode me chamar nos comentários ou no direct. E era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje, falar um pouco sobre o branco e o travar no meio da apresentação. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, que consigam refletir um pouco disso, né? Um pouco, não só nos resultados, mas um pouco antes, um pouco mais nos porquês que isso acontece, se isso é importante, se não é, que são coisas que eu venho trazendo já de outras lives de reflexão, tá? E a gente se vê numa próxima. Então, um ótimo dia, beijo grande, muita luz. Tchau, tchau.